Vamos mergulhar num quebra-cabeça que tira o sono de muita gente que está no topo, o tal do paradoxo do alto desempenho. É uma situação que parece não fazer sentido, sabe? Mas, com base no material que a gente analisou, vamos tentar desvendar isso agora. Já aconteceu de perceber que os resultados não estão vindo como antes e na mesma hora a reação ser trabalhar o dobro, colocar mais e mais esforço? Então, a análise de hoje sugere que essa atitude, que parece a mais lógica do mundo, pode não ser a solução. Pelo contrário, pode ser parte do problema. Essa frase, ela é forte, né? E ela é o nosso ponto de partida. É um convite para a gente olhar um pouco além das planilhas, dos relatórios e começar a prestar atenção naqueles sinais que o corpo manda, mas que na correria do dia a dia a gente acaba simplesmente ignorando. Olha, para quem está acostumado a entregar resultado e a viver sob pressão, o problema quase nunca é falta de esforço. O paradoxo está justamente aí. O custo de verdade não é o cansaço físico, mas uma perda silenciosa de rumo, de direção, que os números ali do dia a dia não mostram. A ideia aqui é bem interessante. É tratar o inconsciente como uma fonte de dados. Pensa bem, no mundo dos negócios, a gente é obcecado por métricas, por dados concretos. E aí qualquer informação que venha do corpo, das emoções, a gente tende a descartar, né? Mas e se esses forem, na verdade, os indicadores mais cruciais de todos? E tem mais. Ignorar esses sinais internos não é só uma questão de bem-estar pessoal, não. Isso tem um impacto estratégico direto no negócio. Não é sobre uma falha de caráter, mas sim um erro de cálculo, um erro estratégico que pode sair muito, mas muito caro. É aqui que a gente costuma errar na interpretação. O que parece preguiça, na verdade, pode ser uma energia completamente esgotada. Aquela pessoa taxada de personalidade forte, que vive irritada, pode ser, na verdade, um sistema nervoso trabalhando em alerta máximo o tempo todo. A proposta aqui é bem clara. Parar de olhar para esses sintomas como falhas que precisam ser consertadas e começar a enxergar como dados. Dados valiosos sobre o que realmente está acontecendo por dentro. E os resultados práticos disso no dia a dia aparecem rápido. A capacidade de liderar fica prejudicada, a tomada de decisão perde a clareza, o foco se espalha para todo lado e aí vem aquela sensação frustrante, sabe? De estar correndo, correndo, mas sem sair do lugar. O ponto central é que ignorar esses sinais não faz com que eles desapareçam. Pelo contrário, eles só aumentam o volume. O que começa como um sussurro, quase imperceptível, com o tempo pode se transformar num grito ensurdecedor. E esse padrão de escalada é bem claro. Começa com um sussurro, aquela fadiga que não vai embora. Se a gente ignora, vira uma conversa, que se manifesta como uma irritabilidade constante. Se ainda assim não damos ouvidos, se transforma num grito, que é a ansiedade tomando conta de tudo. E por fim, quando a mente racional finalmente descansa, o inconsciente encontra um jeito de falar, através dos sonhos. A fonte que a gente analisou dá um peso enorme para os sonhos. Eles não são vistos como algo aleatório, mas sim como a tentativa final, e talvez a mais sofisticada, do nosso inconsciente de dizer: ei, tem algo fora do rumo aqui. É como se fosse uma inteligência interna tentando reorganizar a gente de dentro para fora. Ok, até aqui a gente entendeu a anatomia do problema. Agora vamos para a parte boa, a solução. E a grande virada de chave está em redefinir o que a gente entende por poder, por potência, especialmente no contexto de liderança. O conceito que resolve isso é o de potência. E olha que interessante, potência não tem a ver com adicionar mais pressão, mais horas de trabalho. Tem a ver com eliminar o desperdício de energia que o desalinhamento interno causa. É uma mudança total de paradigma. Sair da força bruta para ir para eficiência energética. O modelo antigo, aquele baseado em pura força de vontade, mais cedo ou mais tarde vai causar vazamentos de energia. É inevitável. Já o novo modelo, o da potência, foca exatamente em tampar esses vazamentos, em criar um sistema interno que funciona de forma coesa, alinhada. Certo. Mas como é que essa mudança se traduz em resultado prático? Bom, esse alinhamento não é só um conceito bonito, abstrato. É uma vantagem competitiva real. A estratégia é parar de lutar contra os próprios sinais e começar a usar esses sinais como se fosse um GPS interno. A transformação é nítida. Aquelas decisões reativas, impulsivas, dão lugar a decisões firmes, lúcidas. O foco, que antes era todo fragmentado, se torna estratégico. E, talvez o mais importante de tudo,
o trabalho deixa de ser um fardo, um peso para carregar e se torna uma verdadeira forma de expressão. Essa afirmação aqui é muito poderosa. Ela propõe que a origem de muitas crises de negócio não está lá fora, na economia, na concorrência. A origem está aqui dentro, no desalinhamento do próprio líder. Isso muda completamente a forma como a gente analisa um problema de negócios. E o caminho para encontrar esse alinhamento passa pela reconstrução de 5 potências internas: a física, a emocional, a racional, a instintiva e, por fim, a espiritual. É como se fosse um processo de ajustar a fundação para que todo o sistema volte a operar em harmonia. E com isso a gente chega à pergunta final, que amarra toda essa ideia. É um desafio para a gente pensar no crescimento de um jeito diferente. Não como algo que se adiciona de fora, com mais recursos, mas como uma reorganização interna. Uma mudança de foco do o que para o quem está no comando das ações. E a gente encerra com essa frase da nossa fonte que é brilhante. Ela redefine o que é autoconsciência. Não é mais algo supérfluo, um luxo. Passa a ser o pilar da inteligência estratégica. É a habilidade de crescer no mundo dos negócios sem se desconectar da própria essência. Uma ideia e tanto para a gente refletir.